Bem-vindos ao canal Jornalismo para Concurso. Muito obrigada por você estar estudando comigo. Hoje a aula vai ser sobre folk comunicação através do método LEAD. O método LEAD é uma forma estratégica de interpretar as teorias da comunicação de forma rápida, fácil e sem perder tempo, sem precisar ler muitos livros nem muitos artigos. Basicamente, você precisa saber responder o que, quando, onde, por quê, como, só que das teorias da comunicação. E a gente vai ver isso na prática agora no Folk Comunicação. O que que é, o que que é essa teoria? É considerada a primeira teoria brasileira que observa o folclore e a comunicação popular. Quem é que desenvolveu essa teoria? Luiz Beltrão de Andrade Lima, natural de Olinda, Pernambuco. Isso é importante porque eu já vi uma questão que traz assim, foi um autor de Pernambuco. Que autor é esse? Luiz Beltrão de Andrade Lima. Quando que essa teoria foi desenvolvida? Na década de 60, aqui no Brasil. Onde? No Centro Nacional de Pesquisas Acadêmicas sobre Comunicação, o ICINFORM, do Instituto de Ciência da Informação na Universidade Católica de Pernambuco, em Recife, em 63. Faz parte da tese do Beltrão, que é chamada Folk Comunicação, estudo dos agentes e dos meios populares da informação de fatos e expressão de ideias. Essa tese, inclusive, foi barrada pela ditadura militar e depois de um certo tempo que foi publicada. Vamos testar na prática? Ano de 2024, da FURB, concurso de jornalista, diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a perspectiva cujo objeto de estudo é a comunicação popular. Comunicação popular é uma palavra-chave da folk comunicação. Dependendo do contexto, você pode considerar que se trata da folk comunicação, já que está se tratando da comunicação popular. Feita por grupos à margem da sociedade ignorados pelos meios de comunicação de massa. Vamos para as alternativas. É gatekeeper? A gente trabalhou no lead em gatekeeper? É gatekeeper que trabalha com a comunicação popular? É framing que trabalha com a comunicação popular? É o newsmaking que considera os critérios de noticiabilidade da comunicação popular? É o priming? Você já viu uma teoria chamada priming? Ou é a folk comunicação que trabalha com a comunicação popular? É a folk comunicação. Por mais que você não saiba as outras alternativas, minimamente, se você conhecer essas informações básicas sobre a folk comunicação, já te dá um direcionamento do que fazer durante uma prova de concurso. Questão da Fundatec, de 2024, diz o seguinte: é considerada a primeira teoria da comunicação genuinamente brasileira. Só aqui já matou. Por quê? As outras teorias, elas foram desenvolvidas em outros países. Se você levar em conta a linha do tempo da escola latina, não é a escola, do paradigma latino-americano de comunicação, talvez você encontre outros nomes que fazem relação às teorias da comunicação que se desenvolveram aqui na América Latina, com os países aqui da América Latina. Mas, dentro dos contextos das teorias da comunicação, principalmente aqui no que se fala em concurso público, quando se trata da primeira teoria brasileira, está se falando de folk comunicação e não de outras teorias. Por isso, a questão diz que ela emerge na sociedade brasileira latino-americana, exatamente isso, do governo militar, da repressão às ideias e manifestações populares da década de 60, exatamente isso. Legado de quem? Luiz Beltrão. Ele quem desenvolveu a folk comunicação. A folk comunicação faz parte do paradigma latino-americano, mas não é CIESPAL, não é agulha hipodérmica, que não tem nada a ver com a agulha hipodérmica, e nem da persuasão, que também trabalha outra ideia. Questão de 2023 da Fundatec, de novo, diz o seguinte:
Que corrente de estudos denominada folk comunicação foi introduzida no Brasil por qual teórico? E esse jeito da Fundatec cobrar, para quem é concurseiro de comunicação no Rio Grande do Sul, o método LEAD faz muito sentido. Porque aqui a gente estuda quem diz o quê, quando, onde, como. Então, a questão já te dá uma ideia. O nome da teoria, que é a folk comunicação, e foi introduzida no Brasil. Então, as outras teorias não foram no Brasil. A única que foi no Brasil foi a folk comunicação, que é considerada a partir das bancas, né? E aí quer saber quem é que desenvolveu essa teoria. É bem comum esse estilo de cobrança da Fundatec. E a gente viu aqui que foi o Luiz Beltrão. Não foi Edgar Morin, na alternativa D, porque é da culturológica, não foi o George Herbert, não foi o Michel Foucault e não foi o Eric Abreu. É para confundir o jornalista, com certeza, uma questão dessas. Ali, questão de 2023 da FURB de novo. A folk comunicação é considerada a primeira teoria brasileira da comunicação. Entre as reflexões dessa perspectiva teórica foram publicadas em 65, em Recife, Luiz Beltrão, todo o lead da teoria. Quer saber, em linhas gerais, o que significa? Alternativa 1. É uma pesquisa teórica ligada à comunicação em nível popular. Sim, exatamente isso. 2. É por natureza um processo artesanal e horizontal no qual ocorre a comunicação interpessoal. Sim, essa teoria estuda esses processos artesanais e horizontais. Essa palavra artesanal, assim, trabalhada também dentro de outros sinônimos, elas podem aparecer e estar relacionadas a essa teoria. Fique atento. 3. É o estudo dos procedimentos comunicacionais das manifestações da cultura popular ou do folclore. O folk comunicação vem de folclore. Então, quando falar em folclore, dentro de um contexto que você considera interessante, se trata de folk comunicação. Portanto, as três opções alternativas estão corretas. A OCP de 2019. Sobre a teoria da folk comunicação, é correto afirmar que, alternativa A, é uma teoria desenvolvida pelo jamaicano Stuart Hall? A gente viu Stuart Hall no LEAD? Não tem Stuart Hall no LEAD. Não tem. Não adianta nem dizer que é lá do Centro de Estudos da Cultura, na Inglaterra. Não. Não tem Stuart Hall no LEAD. Simples. B. É correto afirmar que folk comunicação se trata de novelas, filmes exibidos no cinema, programas de rádio, reportagens publicadas em jornais impressos, são exemplos de folk comunicação? Não é exatamente isso, né? Tem todos os processos da comunicação popular, da comunicação do folclore, ali na década de 60 no Brasil. Então, a B também não faz sentido. Claro que se você pegar um estudo em profundidade de um filme específico, você pode analisar esse produto a partir da folk comunicação. É possível, mas não é exatamente isso que o LEAD está dizendo e que pode ser considerado nessa questão. C. É considerada a primeira teoria genuinamente brasileira de comunicação e foi desenvolvida a partir dos estudos do pesquisador pernambucano Luiz Beltrão. Não é essa a resposta certa? Não é isso que o LEAD nos fala? E se dissesse assim, é uma teoria genuinamente brasileira desenvolvida pelo pesquisador gaúcho Luiz Beltrão? Tá errado, porque ele não é gaúcho. Ele é pernambucano. Aqui a banca nem quis te enganar, né? Ela foi direta, assim. Porque essas são as palavras-chave. Esses são os sentidos da folk comunicação de uma maneira mais rápida. É claro que ela tem outras observações que você pode estudar para além do LEAD e qualificar o seu conhecimento sobre essa teoria. Tem bancas como a FGV, por exemplo, que vão cobrar um pouco além, né, das informações básicas da teoria. E tem uma questão que eu já vi que ela pede a resposta errada sobre a folk comunicação. E aí você precisa saber quais são as certas, obviamente, para descobrir a errada. E aí vem os contextos, né? Usa as palavras-chave, tenta te enganar, e você tem que estar muito ligado.
Com certeza é a alternativa C nessa questão, não é a D, porque diz que é uma matéria que tem o objetivo de estudar os efeitos dos meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio e sociedade. Não, não olha para os meios. E depois os almanacs, calendários, festas populares. Olha as festas populares aqui, ó. É um ponto de palavra-chave bem interessante para a gente considerar. Mas nesse caso não é, porque você já entende que dentro dessas alternativas, o que pode corresponder especificamente é o contexto básico da teoria, né? Ela é brasileira, foi desenvolvida pelo Luiz Beltrão, então essa é a resposta certa. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por acompanhar esse material. Espero que você esteja aprendendo e tenha sido uma jornada interessante para esclarecer um pouquinho sobre a folk comunicação de uma maneira bem objetiva para concurso público. E eu te convido a baixar gratuitamente o lead das teorias da comunicação. Aqui eu apresento a Hipodérica, a Escola de Frankfurt e a Agenda Setting, para que você possa estudar a partir do lead, resumindo essas informações e com foco no que as bancas cobram. Depois disso, eu deixo as referências que eu usei para construir esse material e você pode ler para conhecer essas histórias, esses contextos, as suas ramificações para além do lead. Então, o link está aqui na descrição, você pode baixar e estudar comigo. Ou ainda, se você quer ir além do lead, pode conhecer as 20 teorias da comunicação, são 18 da comunicação e 2 de jornalismo, e 2 de jornalismo, então reunindo um combo de 20 teorias explicadas. É um material teórico que você vai ler sobre as teorias da comunicação, conhecer o lead, eu deixei extremamente organizado para que você possa imprimir esse material e ter o lead, colar nessa parede aí de estudos sobre o lead das teorias da comunicação para ficar mais fácil e exercitar aí nos seus estudos. Também vai explicar sobre a diferença ali de teoria, paradigma, escola, tem um dicionário da comunicação, que é esses termos mais difíceis que as bancas cobram, e as referências para você conseguir estudar e acompanhar um pouco mais esses materiais, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Siga nas redes sociais e não deixe de seguir esse canal e comentar, deixar o seu like. Obrigada.